Oi pessoal, tudo bem? Eu sei que hoje é véspera de Natal, imagino que todo mundo esteja aí corrido com os preparativos, né, da noite de Natal. É por isso que eu deixei essa aula gravada e vocês vão poder assistir depois com mais calma, com mais tranquilidade, mas eu não podia faltar com o nosso combinado de terça-feira, da nossa aula de terça-feira, né? Então eu também aproveitei, deixei gravado para poder curtir com a minha família tranquilo, mas vocês não vão perder a aula, vão ter a aula completinha, então é por isso que a gente está aqui, tá bom? Então, antes de começar a aula mesmo, eu queria deixar o recado que de 6 a 9 de janeiro a gente vai ter a semana Viagem com Milhas, onde eu vou ensinar muita coisa, muito conteúdo bacana sobre milhas, né? E vai ser 100% online, 100% gratuito, são aulas que eu nunca ensinei na internet. Então, quem tiver aí, já aproveita, se inscreve, www.viagemcommilhas.com.br/semana, você vai conseguir fazer sua inscrição, porque daí eu vou conseguir te avisar direitinho quando as aulas começarem, tá bom? Então vamos já para a nossa aula de hoje, que é sobre o programa de fidelidade da Gol, o Smiles. É um programa muito interessante, então hoje eu vou explicar, vou analisar os prós, os contras, né, as vantagens, as desvantagens. Então o que a gente vai ver na aula de hoje? O que é o Smiles, para onde voar, como acumular pontos ou milhas, resgates na Gol, resgate nas parceiras, as categorias, né, status, as vantagens, as desvantagens e no final vou dar minha opinião, ok? Então vamos lá, o programa Smiles é o programa de fidelidade da Gol, linhas aéreas, e ele tem vários parceiros de outros programas de fidelidade de outras companhias aéreas, onde você pode concentrar todos os seus pontos, todas as suas milhas acumuladas em só um programa. Assim fica muito mais fácil para você poder resgatar sua passagem. E ainda tem várias maneiras de acumular sem ser viajando. Então se você ainda não é cadastrado no programa, você pode fazer através desse link, que é smiles.com.br/cadastro, e é importante, cadastre toda a sua família, inclusive as crianças. É de graça, todos podem e devem acumular milha, afinal, milha é dinheiro. Então se você não estiver acumulando, você está perdendo dinheiro. Se você gosta de viajar, então mais ainda, né? Então para onde voar com a Smiles? Atualmente a Gol voa para mais de 76 destinos operados diretamente pela Gol, né, dentro do Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A Gol não faz parte de nenhuma aliança aérea, como por enquanto ainda faz parte a Latam, né, a One World. Então, mas a Gol ela tem acordo com várias companhias aéreas, acordo direto, né, com essas companhias aéreas para acúmulo e resgate, que são a Delta, Air France, KLM, Qatar, Aerolinhas Argentinas, Etihad, TAP, Alitalia, Copa Airlines, Korean Air, Air Canada, Aeroméxico, Emirates, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines, South African Airways, Europa, a TAG e a companhia regional aqui no Brasil, que é a Passaredo. Então você tem muitas opções para resgate de passagens nessas parceiras da Gol, certo? Então, e ainda tem mais 25 parceiras novas, que são parceiras menores, que vieram de um acordo com uma outra companhia, a Ryanair, e entre elas as mais conhecidas aí são a Vueling, Volotea, Interjet, que são a Vueling e a Volotea são companhias low cost na Europa, né? Tem a China Eastern, Brussels, Alaska, Hawaiian Airlines, que quem quiser viajar para o Havaí, né, que é um destino aí muito cobiçado, faz vários voos entre as ilhas também, além de vir até Los Angeles também, né? Aer Lingus, Croatia, Jetstar, Virgin Australia, entre outras, né? Você pode conferir toda a lista das 25 novas companhias aéreas nesse link que eu estou deixando aqui do lado para vocês, certo? Essas parceiras valem só para resgate de passagem com milhas, tá? Não inclui acúmulo de milhas nos voos dessas empresas. É uma parceria diferente dessas outras parceiras aqui que eu falei antes, né? Então a Delta deve sair desse acordo em breve, assim que eles fecharem o acordo com a Latam, muito provavelmente deve ser substituído por uma outra grande empresa americana, muito provavelmente American Airlines, mas ainda não tem nada fechado, por enquanto o acordo continua com a Delta, ok? Então depende de quando você está assistindo essa aula, você pode conferir no site do Smiles para ver com qual das companhias que eles estão trabalhando, qual eles têm parceria no momento.
Então, voltando aqui, os resgates dessa companhia estão disponíveis pelo site do Smiles e não confundir com o site da Gol. Muito importante, sempre que você for resgatar uma passagem no Smiles, é através do www.smiles.com.br e não o site da Gol. O site da Gol é para comprar passagens, para resgatar com milhas é no site da Smiles. Então vamos lá, como que você pode acumular pontos no Smiles? Voando pela Gol, voando em uma das empresas parceiras daquelas primeiras que eu mostrei, não das novas 25, comprando com cartão de crédito, fazendo compras online, nas suas compras do dia a dia e nas suas viagens também, né? Como eu já disse, você pode acumular pontos numa viagem para outra viagem, tornando esse círculo virtuoso, né, que a gente chama, para você acumular cada vez mais milhas. Então vamos lá, como é que funciona os acúmulos voando pela Gol, as regras de acúmulo? É por valor também, no caso dos voos da Gol, não é por distância, então quando você compra, ele varia conforme a tarifa. Então se você compra uma tarifa promocional, cada R$1 vai virar 1 milha. Se for a Light, também R$1 1 milha, plus R$1 2 milhas e Max R$1 3 milhas. E aí você tem o bônus de categoria. Mais para frente eu vou explicar como é que você atinge as categorias. Quando você entra, se cadastra no programa do Smiles, você vira a categoria Smiles. E conforme você for voando, acumulando trechos qualificáveis e milhas qualificáveis, que eu vou explicar direitinho mais para frente na aula, você vai subindo de categoria. E aí você tem um bônus por categoria. Quando você entra em Smiles, você não tem bônus nenhum, 0%. Quando você é prata, você acumula 25% a mais. Quando você é ouro, 50% a mais. E diamante, 100% a mais. E um acúmulo mínimo de milhas Gol para quem é ouro de 500 milhas e quem é diamante, 1000 milhas. Ou seja, se o valor for menor, no cálculo der menos do que 1000 para diamante, menos do que 500 para ouro, eles arredondam para 500 e 1000 milhas para você acumular. Então, onde acumular voando Gol? Em voos internacionais. Acúmulo mínimo de milhas na Gol, quando você viaja com a Gol, é 5.000 milhas para a América do Norte, 3.000 milhas para a América Central ou Caribe e 1.000 milhas dentro da América do Sul. E a regra por tarifa, promocional 50% da distância voada, na Light é 100% da distância voada, na Plus 150% da distância voada e Gol Premium 200% da distância voada. E também tem o mesmo bônus por categoria, que seria diamante 100%, ouro 50%, prata 25% e Smiles não tem bônus nenhum, ok? E aí quando você vai viajar nas parceiras, depende muito da tarifa que você vai acumular. Então quando você viaja nessas companhias que tem code share como a Delta, Air France, KLM, Aerolinhas Argentinas, Etihad ou a Copa Airlines, todas as companhias parceiras, ele vai conforme a classe de reserva. Então se você comprou uma executiva e a classe de reserva é C, L ou J, você vai acumular 125% da quantidade de milhas do voo, certo? Se fosse econômico ou premium, D também 125%, se for classe K, 100% e assim vai até a econômica, que são as passagens promocionais, que aí o código da classe de reserva é PEQA, acumularia 25%. Se você não sabe qual é a classe do seu voo, na aula da Latam eu expliquei um pouquinho como é que você pode descobrir isso, então você volta lá na aula da Latam que está disponível, da Latam PES, e aí você vai entender quando eu estou explicando, eu já expliquei lá, você vai poder compreender como é que faz para saber qual a sua classe do voo, ok? Acumulando no cartão de crédito. Então, a maioria dos cartões de crédito que acumulam pontos no mercado, você consegue transferir para o Smiles. Então aqui você pode ver, tem bem mais do que isso, mas Banco do Brasil, American Express, Bradesco, Itaú, e aí Livelo, né? O C6 Bank, o C6 Bank, a Caixa, Banco Safra, Banco Pan, vários bancos regionais também, Esfera, Credit Card. Então a maioria dos cartões que acumulam pontos você consegue transferir para o Smiles, os seus pontos. E na Smiles você pode resgatar passagens aéreas, você pode usar suas milhas para aluguel de carro ou para adquirir, né, resgatar milhares de produtos no Shopping Smiles, o que eu não acho interessante. Eu sempre acho interessante você usar para resgatar passagens aéreas. Outras coisas normalmente é muito caro. O valor não compensa, mesmo aluguel de carro ou produto, na minha visão, é você desperdiçar milhas que você podia estar usando para viajar. Mas, claro, se você tem milhas expirando e
Às vezes tem algumas promoções boas, realmente, às vezes acontece algum tipo de promoção que pode valer a pena para você resgatar, aí ok. Mas em geral, o ideal é sempre resgatar por passagens aéreas. Mas sempre antes de transferir do cartão de crédito para o programa de fidelidade, né, no caso aqui para Gol, para o Smiles, você tem que sempre aguardar uma promoção de bônus. Por exemplo, estava tendo, não sei se ainda está disponível, ou era até ontem, um bônus de 70%, até 70% de bônus de transferência. Ou seja, se você transferir 10 mil pontos do seu cartão de crédito para o Smiles, se você tiver um bônus de transferência de 70%, você vai receber 17 mil pontos, ou seja, 17 mil milhas. Ou seja, você vai ter 7 mil milhas a mais só por ter aguardado, esperado para transferir com bônus. Normalmente os bônus você tem que se registrar no site da companhia aérea, né, no site do programa de fidelidade antes de transferir, você coloca o seu CPF, é de graça, não tem custo nenhum, dá um ok que você aceita a promoção e faz essa transferência. E aí você vai acumular e vai multiplicar os seus pontos, vai ter muito mais chance de resgatar uma passagem com a pontuação, com as milhas que você tem, né? Então é bem interessante isso. Só que fica um alerta aqui no caso específico do Smiles, que normalmente nas promoções do Smiles, as milhas bônus têm validade menor. Ou seja, elas valem por normalmente 6 meses só. Então, quando você for transferir, você já tem que ter um resgate em mente aí, para depois não ficar esperando com essas milhas e morrer com elas e elas se expirarem. Então, se você transfere e não tem nada em mente, em 6 meses ela vai expirar. Então, sempre tenha em mente isso. Os bônus, as milhas normais, os pontos que você transferiu do cartão viraram milhas no Smiles, vão continuar tendo conforme a sua categoria, aí a validade de 2, 3, até 10 anos, conforme a sua categoria no Smiles. Mas as milhas bônus normalmente, claro, depende da promoção, mas normalmente tem validade de só 6 meses, tá? Então, se você quiser ver a lista completa dos bancos parceiros, está aqui o link, né? smiles.com.br/transferir pontos cartão. Ali você clicando, você vai conseguir visualizar todos os bancos, mas a grande maioria dos cartões que acumulam milhas podem transferir para o Smiles, ok? Também é possível acumular milhas com cartão de crédito Smiles. Esses cartões são os cartões co-branded, né, da Smiles, ou seja, eles têm a marca da Smiles e eles transferem diretamente para o programa. Então, ou seja, ele não fica acumulando no cartão de crédito e depois quando tem uma promoção de bônus você consegue transferir. Não, todo mês fechou a fatura, você pagou e transfere direto para Smiles. Ou seja, por que eu não gosto desse tipo de cartão? Normalmente não indico utilizar esse tipo de cartão. Porque você não pode ganhar esse bônus de transferência, esses 70%, 80%, até 100% de bônus, né, se você faz essa transferência direto. Então, normalmente não é vantagem você ter um cartão desse. Eu explico melhor isso na aula sobre cartão de crédito, né? Eu explico com mais detalhes, mas é mais para você ter uma noção. Mas algumas vezes pode valer a pena, principalmente quando tem um bônus de entrada, por exemplo, teve agora na Black Friday 20 mil milhas, né, 20 mil milhas de bônus para você pegar o cartão e tinha até 2 anos sem anuidade. Pô, daí vale a pena, você pega, ganha 20 mil milhas, tem que fazer um gasto mínimo, faz esse gasto mínimo no cartão e tem 2 anos sem anuidade, então ok, pegou as 20 mil milhas, beleza, e aí você volta para o seu cartão normal. A utilizar, deixa ele guardado e aí depois pode cancelar se for o caso. Mas dependendo do seu perfil de viajante, tem alguns benefícios nos cartões que podem ser interessantes, como acesso à sala VIP, despacho de bagagem gratuito. Então tem várias coisas aí, dependendo do cartão, se é o Black, se é o Platinum, conforme for, tem algumas vantagens, mas aí vai depender muito aí do seu perfil de viagem, certo? Então, como você acumular milhas nas compras online e no seu dia a dia? Diferente da Latam Pass, que você tem que entrar no site da Latam para ser direcionado para a loja que você quer comprar, o Smiles tem todas as lojas parceiras dentro do site deles, que é o site shoppingsmiles.com.br. Se você entrar no shoppingsmiles.com.br, você vai ver que tem uma grande quantidade de lojas ali que são parceiras. Então aqui tem duas opções, ganhar milhas, né, aqui, ou usar milhas.
Tá vendo ali do lado? Usar milhas é para quando você quer utilizar suas milhas para comprar alguma coisa que esteja no site. E o ideal sempre é ganhar milhas quando você for comprar algum produto, aí você paga com dinheiro, acumula, para daí você sim ganhar essas milhas bônus que você pode receber comprando através do site, ok? Então, por exemplo, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Você comprando, aqui vamos ver, um protetor solar, custa R$ 25,90. Você ganha 26 milhas, desculpa, se você for um cliente Smiles normal, ou se você for diamante ou fizer parte do Clube Smiles, você ganha 78 milhas. Então, ou seja, aqui você está ganhando 3 milhas por cada real gasto. É uma promoção mais ou menos, né? Ok, não é uma grande promoção, mas pense que se você fosse na farmácia direto para comprar um protetor solar, você não ia estar ganhando nada além das milhas do cartão. Aqui você ganha as milhas do cartão e também um bônus extra 3 vezes. Às vezes chega a ser 10, 12, então depende aí da época, depende da promoção, você pode acumular muitos pontos aqui, certo? Então, por exemplo, tem Magazine Luiza, né, Magalu, Ponto Frio, Extra, Casas Bahia, Fest, Polishop, tem várias lojas aí que você pode fazer as compras de itens do seu dia a dia mesmo, como protetor solar, ou então um presente, um barbeador, ou um travesseiro, aí você pode ver que você pode acumular mais milhas conforme a sua compra, certo? Então, bem interessante deixar claro aqui que é diferente da Latam Pass, que você tem que entrar no site e ser direcionado para o site da loja, todas as compras são feitas aqui dentro do Shopping Smiles. E obviamente você tem que sempre comparar o preço do produto com o preço nas lojas direto, porque pode acontecer do preço ser mais caro, né? Então aí você tem que ver se compensa. Se for, às vezes, sei lá, o protetor solar está 25, aqui está 25,90, você vai ganhar milhas, calcula para ver se vale a pena para você ou não. Mas normalmente os preços são mais ou menos iguais. Por exemplo, já teve promoção de você ganhar bem mais milhas em um celular, por exemplo. Você pode chegar a acumular 35 mil milhas numa compra, né? Essa era uma compra antiga aí, que era o iPhone 7, mas teve agora do 11 também, que estava dando 13, acho que eu peguei o print errado, mas 35 mil milhas, esse daqui estava dando 10, nesse caso estava dando 10 milhas para quem é do Clube Smiles ou Diamante, ou seja, você gastava 3 mil e recebia 35 mil milhas, ou seja, é praticamente uma viagem aí para os Estados Unidos, ou uma ida e volta e mais um trecho de ida na América do Sul. Você compra o celular e tem esse bônus, então tem que ficar atento que às vezes vale a pena, né? Uma outra maneira de acumular milhas no Smiles, né, nas viagens, então existem várias maneiras. A primeira é reservando hotéis. Então você entra aqui no próprio site do Smiles, tem o link, mas é hotéis.smiles.com.br, né, e aqui é de uma promoção. Você pode ver que se você vai fazer a pesquisa da mesma maneira que você faria em qualquer buscador de hotel. E aí eles têm várias promoções interessantes, como 10 mil milhas por diária. Às vezes você encontra hotéis aí que você paga a diária e você está ganhando 10 mil milhas. Mais uma vez, 10 mil milhas pode ser uma viagem de ida e volta dentro do Brasil, ou então uma viagem aí para um trecho para a América do Sul, né? Então pode ser bem interessante isso para você poder acumular para sua próxima viagem. Mas mais uma vez, compare sempre com outros buscadores, porque pode acontecer do preço estar mais caro, né? Normalmente não é, mas eu já vi acontecer. Eu já reservei várias vezes e estava o preço ok, preço bom. Mas algumas vezes eu já achei preço menor e que eu achava que não compensava e fiz a reserva através de outros sites. Mesmo comparando com o site o Hotels.com, parceiro da Latam, por exemplo, Latam Pass, eu sempre faço essa busca, sempre comparo todos, até direto no site do hotel, para ver o que é a melhor opção, né? Por exemplo, o aluguel de carro, né, a Localiza e a Hertz são parceiras do Smiles, a mesma coisa. Então você pode ganhar, nesse caso aqui, ganha até 7 milhas a cada real gasto em diárias locação de carro. Então você vai lá, faz através do site a mesma coisa, faz a busca e compara também com outros buscadores, com
com a Rent Cars, por exemplo, que busca em várias empresas, no próprio site direto da Localiza ou da Hertz, né? Então sempre é bom comparar, mas é mais uma opção interessante aí para você acumular milhas durante a sua viagem para sua próxima viagem. Um parceiro que eu acho muito bom, né, aí para acumular milhas é o Uber. Então o Uber é parceiro da Smiles, então cada crédito que você faz no Uber, digamos R$30, você, se for do Clube Smiles, você ganha 90 milhas, e se você for cliente Smiles, você ganha 60 milhas. Se você, por exemplo, um crédito aí de R$100, você vai ganhar 300 milhas, como Smiles ou Diamante, ou Clube Smiles, né? Ou se você for só o cliente Smiles, você ganha 200 milhas. Pelo menos está ganhando o dobro. Nesse vídeo aqui eu estou deixando o link, depois eu deixo o link também na descrição para vocês do vídeo, tem um passo a passo de como você transferir. Num outro vídeo eu expliquei esse passo a passo. Então você clica nesse link aqui depois, ou vou deixar na descrição do vídeo, você consegue assistir o passo a passo. Esse link vai estar disponível no PDF, né, fica disponível na área de alunos, né, que eu disponibilizo para vocês baixar o PDF, mas quem não é aluno aí pode entrar aqui embaixo na descrição, eu vou deixar para vocês assistirem também. E também tem uma outra maneira que eu acho muito interessante aí de acumular milhas usando o Uber, que é o Uber Eats. Também aqui eu explico passo a passo como é que você faz. Por exemplo, você está pedindo comida em casa, aquela pizza do domingo, pode virar milhas também, né? Ou um sanduíche, qualquer coisa que você pede comida em casa, através do Uber Eats, pode virar milhas para você. Então eu também explico passo a passo nesse outro link. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, acumulando em viagens, tem algumas outras maneiras que você pode acumular, como por exemplo, ingresso para atrações na Disney, na Universal, SeaWorld. Tem aqui o link, aqui embaixo, por exemplo, atraçõesmiles.com.br/Smiles atrações. Então você faz a busca, vê os preços, sempre compare com outros lugares antes de comprar, mas pode ser muito interessante para você acumular milhas, já que são ingressos caros normalmente, então você pode conseguir uma boa quantidade de milhas aí conforme o seu gasto, ok? Também você consegue, se você vai viajar, isso mesmo se não for viajar, né, na sua própria cidade, Smiles tem parceria com o Ingresso Rápido, onde você pode comprar ingresso para shows de música, dança, então você clica lá, você também consegue acumular milhas comprando ingresso para shows, que é uma coisa muito interessante. Você vê que tem uma gama bem grande de maneiras de você acumular milhas, mesmo quando você não está viajando, mesmo quando você não está voando, e não só com o cartão de crédito, como todo mundo, como a grande maioria das pessoas imaginam, né? Mais uma opção em viagem aí para acumular com o Smiles, que é uma novidade, é em cruzeiros. Então se você quer fazer um cruzeiro, você pode reservar através do site da Smiles, mesma coisa, faz a busca, vai aparecer as opções. Esse aqui, os preços normalmente também são muito parecidos com os preços você procurando direto, mas mais uma vez, né, sempre é bom a gente frisar isso, eu falo 10 vezes para depois ninguém vir falar, pô, mas eu paguei muito mais caro reservando no site. Então sempre compare para ver se vale a pena para você. Às vezes se a diferença é pequena, a quantidade de milhas for grande, pode compensar pagar um pouquinho a mais. Mas isso é uma decisão pessoal de cada um. Então aqui você faz a sua busca do cruzeiro, vai aparecer o valor e vai aparecer a quantidade de milhas que você vai receber conforme o gasto que você fizer. E aqui mais alguns passeios que você pode fazer, alguns destinos aí pelo mundo, como por exemplo Paris, Roma, Londres, né, Punta Cana, Madrid, Porto Iguaçu e Cusco. São alguns dos destinos principais aí que você pode acumular em passeios, por exemplo, a entrada para o Coliseu, em Londres, você pode ver a entrada para as principais atrações, o City Tour, e, por exemplo, o traslado, né? Você pode reservar o traslado, chegou no aeroporto, você não vai alugar carro, ou não quer pegar um Uber, não quer se estressar já no começo da viagem, você pode reservar aqui também, claro, mais uma vez, compara para ver se o preço vale a pena para você ou não, mas você pode ganhar milhas nesse caso também. Então vamos lá sobre os resgates de passagem, em voos Gol, principalmente, nesse caso agora, quais são as melhores maneiras de você fazer isso.
Infelizmente, Smiles não tem uma tabela fixa para resgate, eles têm uma tabela chamada flutuante, ou seja, os valores mudam conforme a demanda. Quanto maior a demanda, mais caro vai ficar, então é sempre bom você tentar antecipar os seus resgates na Smiles, porque pode ficar complicado muito em cima da hora. Às vezes, de última hora, sobrou espaço no avião, eles fazem promoção e você consegue resgatar. Mas se você não quer ficar aí no desespero, é sempre bom você se programar, e para isso o Smiles tem uma ferramenta muito bacana, que eu já vou falar. Porque, então, por que é interessante? Porque realmente o Smiles é meio temperamental nos valores de resgate. Um dia está um valor, no dia seguinte pode estar o dobro e mais para frente pode voltar. Então, para você se precaver disso, tem 2 passos para você checar antes de transferir as suas milhas do cartão para Smiles. Então, o primeiro passo, o que é? Acompanhar por um período de tempo aí a quantidade, o trecho que você quer viajar, a quantidade de milhas que eles estão pedindo. Assim você consegue ter uma ideia da variação. Se hoje está 30 mil, amanhã está 50, depois foi para 25. Então pode ocorrer essa oscilação e realmente ocorre no Smiles. Então tem uma ferramenta muito bacana que é o Viagem Fácil. Como que funciona o Viagem Fácil? É praticamente você comprar fiado. O Smiles permite em alguns voos que você faça uma reserva da sua passagem, mesmo que você ainda não tenha as milhas na sua conta. Então você pode reservar voos com até 330 dias de antecedência. Você paga uma taxa de R$120 e você tem até 60 dias antes do prazo, antes do voo, para quitar isso. Então assim, você vai lá e reserva um voo para daqui 11 meses, né, 330 dias. Paga essa taxa de 120, aí você tem tempo para guardar uma promoção interessante de bônus de transferência, essas promoções de 70%, 80%. Quando tiver esse bônus interessante, você vai lá, transfere e quita o seu Viagem Fácil, né, paga o seu fiado, e você pode fazer isso até 60 dias antes do voo. E aí, nesse caso, você garante aquela tarifa que você viu, que você reservou, né, pagando essa taxa. Então assim você pode programar a sua viagem com calma, juntar as milhas necessárias, aproveitar os bônus do cartão e garantir assim a sua viagem com mais tranquilidade, né? E ainda, normalmente você ganha bônus depois da viagem. Eles dão um bônus de 2.000 milhas para quem é cliente normal e 4.000 milhas para quem é do Clube Smiles ou Diamante. Então você ganha um bônus de milha, ou seja, você vai ter umas milhas de volta aí se você faz o Viagem Fácil. Então praticamente você está comprando essas milhas por R$120, esse bônus, né? Então, e você pode ter até 2 emissões com até 9 passageiros em cada emissão, com Viagem Fácil. Então você pode fazer 2 viagens fácil, enquanto estiver vigente, enquanto você não tiver quitado, e pode ter até 9 passageiros em cada um deles, certo? E aqui alguns exemplos de passagens, né, para você ter uma noção da quantidade de milhas que você precisa. Isso daqui é numa promoção. Então, por exemplo, Foz do Iguaçu, Santiago, para quem é do Clube Smiles ou Diamante, 10.500 pontos. Para quem é cliente Smiles, 13.000. Eu falei bastante do Clube Smiles na aula sobre o Clube Smiles, né? Então, essa aula aí está disponível na área de alunos. Para quem não viu, quem não é aluno não viu, quem sabe numa próxima vez, aí entrando na próxima vez que eu abrir turma, né, você pode assistir essa aula completa, mas para quem é aluno pode assistir novamente a aula que eu explico direitinho as vantagens do Clube Smiles. Então aqui, por exemplo, de Florianópolis para Montevidéu, 5.900 milhas, para quem é do clube ou é diamante, 7.200 para quem não é. Então, por exemplo, o que eu acho muito interessante que na Gol, em algumas parceiras, por exemplo, Air Canada, um voo aí de Seattle para Vancouver, são voos internos, nesse caso não é interno, é internacional, porque vai dos Estados Unidos para o Canadá, mas normalmente voos internos eles têm trechos muito interessantes com baixa pontuação, 2.000 a 3.500 pontos, a Alitalia aí de Roma para Florença com 1.800 ou 3.000 pontos, né? Aqui Brasília e Miami, 38.000, 42 eu já não acho esse trecho tão interessante, a gente consegue valores menores, por exemplo, na Latam Pass. Recife Fernando de Noronha, 8.000 ou 9.700 milhas.
Manaus-Orlando também acho alto, esse valor de 31 para quem é do clube e 33 para quem é Smiles, também é possível conseguir com menos pontos em outras companhias. México para Acapulco, 2.000 ou 3.500, então aí já é um resgate interessante com a Aeroméxico. Então nessas parceiras a gente consegue valores bem interessantes. Eu, por exemplo, fiz Roma para Tel Aviv, né, Itália para Israel, foi 8.100 pontos, 8.100 milhas para cada um de nós nessa viagem. A gente também fez Belize para o Panamá agora não lembro se era, acho que era 12.500 milhas para cada um. E Panamá para as Bahamas foram 16.000 milhas para cada um de nós, 16.500 eu acho. Então são valores que eu acho interessantes aí principalmente se a gente for pensar que essas transferências podem ter sido com bônus, aí um bônus de 80%, ou seja, a gente tem um desconto de 80% no valor dessas passagens, né? Aqui mais alguns exemplos, Los Angeles, Las Vegas, 3.200 ou 5.800, por exemplo, Salvador para Buenos Aires, aí 13.500, 15.500, deixa eu ver outro aqui, São Paulo, Buenos Aires, 9.000 ou 12.000, então são algumas deixa eu só dar uma complementada aqui, são alguns dos valores, certo? Por exemplo, São Paulo, Buenos Aires você pode fazer com a Qatar, e aí se você for pegar uma passagem executiva, você pode ir na K-Suite, que é digamos, a primeira classe, é a business class da Qatar, então você pode ter um voo muito bacana para quem quer conhecer aí por uma quantidade de milhas muito pequena, principalmente, como eu disse, se você estiver utilizando aí um bônus de transferência, pode valer bem a pena para quem quer conhecer esse tipo de cabine, né? Não viajar só na econômica, ter um extra aí na sua viagem, uma viagem um pouco mais confortável, mais gostosa. Então esse é um resgate interessante aí para viajar, mas aí não são essas milhas, são mais milhas, né? Não são esses 9.000 e 12.000, seria na executiva, mas é uma coisa muito interessante aí, é um trecho interessante para quem quer conhecer esse benefício da Qatar. Uma coisa nova também muito interessante aí do Smiles é o radar. O radar Smiles, você vai no aplicativo do Smiles, você consegue no radar Smiles cadastrar 3 trechos de voos que você quer fazer. Então se você está pensando, daqui a um ano eu quero fazer um voo por exemplo, para Buenos Aires, ou um voo para Argentina ou para o Nordeste, você vai lá, pode cadastrar até 3 trechos e ele vai te avisar quando esse trecho está com valores melhores ou maiores, menores, está oscilando. Então aí você consegue monitorar, te ajuda nesse monitoramento aí da Smiles, que é meio temperamental, como eu falei. Então quando você vê que está com valor bacana, ele vai te avisar, aí você vai lá, faz o viagem fácil ou emite sua passagem, certo? Então vamos lá. Outro ponto interessante aqui do Smiles são as reservas em voos da Gol. Cliente Smiles tem vantagem de reservar passagens de voos que sejam da Gol, né, não parceiros, por até 3 dias, seja para completar o seu saldo de milhas antes de emitir o bilhete, ou para pensar melhor se você realmente vai querer aquele voo ou não. Por exemplo, você viu um valor muito bacana ali, de um voo, por exemplo, que nem eu vi esses tempos para Punta Cana por 9.000 pontos. Putz, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou conseguir organizar a viagem? Eu posso fazer a reserva por até 3 dias e pagando R$50, e aí você pensa melhor se vale a pena ou não, né? Você vai gastar R$50. Se você for diamante ou do Clube Smiles, você pode fazer até 5 reservas de bilhetes Gol num período aí de 12 meses, a contar da primeira reserva que você fez. Então, se você viu a reserva, achou bacana, você é categoria diamante ou Clube Smiles, você faz a reserva, aí você tem 3 dias aí para completar a passagem, emitir a passagem, né? Ou então deixa eu expirar e você perde, digamos, aquela reserva. A partir da 6ª reserva, desculpa, engasguei aqui. A partir da 6ª reserva vai ser cobrado um valor de R$50 por bilhete reservado, como se fosse o normal de quem não é clube ou de quem não é diamante. Importante, para usar esse benefício,
a viagem tem que acontecer em no mínimo 15 dias após a reserva, com limite de até 9 passageiros numa mesma reserva, ok? Então agora eu vou falar um pouquinho das categorias Elite, né, os status na companhia na Gol, no Smiles. A sua categoria de cliente é determinada pela quantidade de milhas qualificáveis que você tem ou pelos trechos qualificáveis que você acumula. Eles são diferentes do que as milhas que você acumula, Smiles que você usa para emitir a passagem. Essas milhas só contam para você subir de categoria dentro do programa. As milhas Smiles normais são as milhas que você troca por passagem. As milhas qualificáveis você usa para subir dentro da categoria. Então, como que você faz para ganhar essas milhas qualificáveis? Voos da Gol e de companhias aéreas parceiras elegíveis, milhas acumuladas com planos do Clube Smiles e milhas acumuladas com cartão de crédito Smiles. Tá? Então, como que é feita essa contagem? Uma milha aérea é igual a uma milha qualificável quando é de viagem. 10 milhas dos planos de Clube Smiles é igual a uma milha qualificável. Então, cada 10 milhas que você acumula no plano do Clube Smiles, ele se torna uma milha qualificável. E cada 10 milhas acumuladas em compras no cartão de crédito Smiles também vira uma milha qualificável. Então, importante, as milhas bônus acumuladas em transações não geram milhas qualificáveis. Então, em voo é 1 para 1, quando é do clube ou do cartão de crédito é 10 para 1, ok? E os trechos qualificáveis, o que são os trechos qualificáveis? Os trechos são os voos com origem e destino final da sua viagem, excluindo conexões. Então, por exemplo, se você saiu, digamos, de Curitiba e foi para o Nordeste, foi para Salvador, mas fez uma escala em São Paulo, vai contar um trecho. Então, origem e destino, não vai contar cada um dos voos, certo? Então, as conexões não contam em voos da Gol. E outras companhias aéreas parceiras elegíveis ao acúmulo de milhas para manter ou mudar essa categoria. Os voos com origem e destino final operados pela Gol e emitidos com milhas Smiles também contam como trechos qualificáveis, que te ajudam a manter ou subir de categoria. Então, se você emitiu a passagem com milhas, o trecho qualificável vai contar, certo? Diferente, as milhas você não vai receber, mas conta como um trecho qualificável. E além disso, em voos operados por outras companhias aéreas parceiras e emitidos com milhas Smiles, que possuem conexões com a Gol, o trecho Gol também será considerado como qualificável para upgrade ou manutenção da sua categoria. Então aqui está mais explicadinho, por exemplo, origem e destino, um trecho qualificável. Por exemplo, saiu de São Paulo, foi direto para Salvador, é um trecho qualificável. Ou aqui, por exemplo, saiu de Curitiba, fez uma escala em São Paulo, e depois foi para o destino final, que seria Salvador, também vai contar como um trecho qualificável, não vai contar dois, mesmo sendo dois trechos voados, mas vale origem e destino final, um trecho qualificável. Então, ao subir de categoria, você começa a ganhar bônus no acúmulo das milhas voadas e pode conquistar uma nova categoria mais rápido. Então, caso você acumule milhas qualificáveis ou trechos qualificáveis além do necessário entre janeiro e dezembro do ano vigente, o saldo excedente passa para o ano seguinte, então também te ajuda a manter ou conquistar uma próxima categoria. Ou seja, se você acumulou milhas qualificáveis e não usou, acabou não usando, você acumulou 12 mil, mas você só usou 10 mil para passar de categoria, essas 2 mil vão contar no ano que vem. Tá? E o upgrade de categoria pode acontecer a qualquer momento, basta atingir o acúmulo de milhas qualificáveis ou trechos qualificáveis necessários para mudança. Então você não precisa esperar um ano para você acumular essas milhas. Na hora que você acumulou, por exemplo, as 10 mil milhas para poder mudar da categoria Smiles para a categoria Prata, você automaticamente já vira a categoria e já pode usar os benefícios dessa categoria. Então vamos lá, vamos ver quais são os principais benefícios de cada uma das categorias, tá bom? Então, validade das milhas. Para quem é Smiles, normalmente as milhas Gol são 6 anos e as validades das demais milhas 3 anos. Só lembrando, as milhas bônus normalmente são 6 meses só, tá? Isso são as milhas normais. Prata, 6 anos na Gol e 3 anos demais. Ouro, 8 anos Gol e 4 anos demais. E diamante, 20 anos na Gol e 10 anos as demais.
certo? Então acumulo em milhas com passagens da Gol e companhias aéreas parceiras, sim, todos eles acumulam. Resgate de voos, hotéis e produtos com milhas, todos eles fazem esse resgate. E aqui, ó, o bônus de acúmulo de milhas com voos da Gol, Aeroméxico ou Delta, você acumula 25% a mais quando você é prata, 50% quando você é ouro, 100% quando você é diamante. Antecipação de voos gratuitos na Gol, quando você é Smiles você não consegue, não tem esse benefício. Até 6 horas antes do voo você consegue para quem é prata, ouro a mesma coisa, 6 horas antes do voo, e para quem é diamante no mesmo dia da viagem você consegue acumular, você consegue antecipar o voo sem ter que pagar taxa nenhuma. Para acessar a sala VIP, né, o Gol Premium Lounge, a sala VIP da Gol, Smiles e Prata não tem esse benefício, é gratuito para clientes ouro e tem um desconto de 50% para um acompanhante, e cliente diamante pode entrar na sala VIP e tem mais um acompanhante gratuito. O acúmulo mínimo de milhas de voos nacionais, Gol, como eu expliquei antes, Smiles e Prata não tem esse acúmulo mínimo, então, por exemplo, se o valor da passagem foi menor do que 500 milhas, então quem é ouro vai acumular 500 milhas, quem for diamante vai acumular 1000 milhas. E as vantagens ao reservar hotéis, tem vantagens para quem é diamante, acesso gratuito à sala VIP de parceiros internacionais, só diamante que tem também esse acesso, nenhuma outra categoria tem esse acesso, ok? Aqui mais alguns benefícios das categorias. Então, acesso à sala VIP do Aeroporto Internacional de Brasília e Quito, só diamante que tem disponível. Benefícios especiais na Delta, enquanto a Delta ainda é parceira da Gol, né? Porque em breve ela vai sair da parceria, não sei quando você está assistindo essa aula, mas com um acordo com a Latam, a Delta vai se tornar parceira da Latam e vai finalizar a parceria com a Delta. Mas por enquanto ainda está vigente, cliente diamante pode ter benefícios especiais na Delta. O despacho de passagem gratuita, quem é Smiles não tem, mas prata tem uma bagagem, ouro tem 2 bagagens de até 23 kg e diamante até 3 bagagens de até 23 kg. Milhas qualificáveis e trechos qualificáveis excedentes, prata, ouro e diamante tem esse benefício. Prioridade no embarque check-in são para clientes ouro e acompanhantes, clientes diamantes e acompanhantes. Clientes diamantes têm uma central de atendimento exclusivo. O assento Gol, aquele com mais conforto, gratuito, aqui são os primeiras poltronas da aeronave. Quem é ouro tem 50% de desconto para ele e para acompanhantes, e ele é gratuito para clientes diamante e acompanhantes. Prioridade de recebimento nas bagagens também ouro, cliente ouro e diamante. Bilhete cortesia Gol, uma passagem por cortesia diamante ainda tem esse ano, né? Vai mudar as regras para o ano que vem. E tarifa especial diamante tem algumas tarifas especiais, consegue descontos na emissão de passagens, ou você é diamante, ou quando você assina o Clube Smiles, você também tem umas tarifas especiais aí para resgate de passagem. E tarifa garantida Gol por até 48 horas, você também tem aquela reserva de tarifa, né, que você pode fazer quando você é diamante ou do Clube Smiles. Uma outra coisa interessante para quem quer acumular milhas na Smiles é a conta família. Então quem é assinante, aí também todo mundo da família precisa ser, né? Então quem é assinante do Clube Smiles ou cliente diamante pode ter uma conta família. Nela é possível juntar as milhas de até 6 pessoas em uma única conta Smiles para realizar a viagem dos seus sonhos em grupo. Ou seja, todo mundo da família tem que ser diamante ou fazer parte do Clube Smiles. Então eu tinha uma época que eu ia fazer uma viagem grande aí com a Aeroméxico. Então eu achei interessante cadastrar todo mundo da família, porque senão ia ficar um pouquinho das milhas. Desculpa, engasguei de novo. Ia ficar um pouquinho das milhas na conta do Alex, um pouquinho das milhas na conta da Alice, um pouquinho das milhas na conta da Ana e um pouquinho das milhas na minha conta. Só que o que eu fiz? Eu cadastrei todo mundo no Clube Smiles, todo mundo entrou no Clube Smiles, eu fiz uma conta família antes da viagem, e aí a gente fez a viagem.
fizemos a viagem, quando entraram as milhas, entraram todas direto para minha conta, que eu era o administrador, eu criei a conta, aí eu posso convidar até 5 pessoas, cada convidado tem até 3 dias para aceitar o convite, então eu fui lá, fiz isso, aceitamos o convite, todo mundo foi para a conta Smiles antes da viagem, para a conta família antes da viagem, e aí a gente fez a viagem, voltou, todas as milhas foram transferidas para minha conta, né? Então assim, automaticamente todas as milhas acumuladas após a adesão vão ser transferidas para a conta do administrador sem custo nenhum, de graça. Mas uma coisa bem importante que você tem que saber, as milhas que já estavam na conta antes de ser transferido não são transferidas para a conta principal. Então você tem que ficar bem atento a isso, porque às vezes você tem um pouquinho de milhas numa conta e faz a conta família, mas nenhuma milha vai entrar naquela conta, todas vão para a conta do administrador da conta família. Então aquelas milhas vão ficar lá e podem expirar, você não vai conseguir resgatar. Então se você for fazer isso, tenha em mente que essas milhas você tem que utilizar antes, tá? Antes de você criar a conta família, porque senão depois elas ficam meio que presas, porque você não vai ter um valor, não vai ter como acumular mais milhas para completar a passagem. O que você pode fazer é aproveitar talvez uma promoção aí com bônus de transferência, que foi o que eu fiz também com algumas milhas que tinham lá. Teve um bônus de transferência de 300%, se eu não me engano, entre contas. Eu fiz o cálculo, claro, para ver se valia a pena a quantidade de milhas que eu ia receber, então eu transferi, as milhas foram para minha conta, aí as que voltaram, bateram lá e foram também para a conta família. Assim eu zerei todas as contas, veio tudo para minha conta. Então aí valeu a pena. Mas tem que ter em mente isso, que aquelas milhas que vão estar lá vão ficar presas só se você for fazer uma transferência, ou então depois você cancela a conta família e aí todo mundo volta a acumular as milhas dentro da sua conta, ok? Então agora eu vou falar das vantagens, as principais vantagens que eu vejo no Smiles. Então a Gol tem boas opções de voos dentro do Brasil, certo? Tem opções bacanas dentro do Brasil e até dentro do Caribe, né? Tem alguns valores interessantes, como eu falei, esse para Punta Cana, eu já vi 9 mil, 22 mil, não é difícil de achar, 22 mil eu considero um valor interessante para Punta Cana, por exemplo. E resgates com valores interessantes em voos internos, dentro da Europa e Estados Unidos, por exemplo. Como eu mostrei ali, trechos por 4 mil milhas aí para quem não é cliente Diamante ou do Clube Smiles, 4 mil milhas entre um voo interno na Itália, por exemplo, como a gente fez esse voo de Israel para Roma, foram 8 mil milhas, eu também achei um valor interessante por se tratar de uma viagem internacional, né? Voos aí Los Angeles, Las Vegas por 3 mil, 4 mil milhas, eu acho que são valores interessantes, certo? Outra grande vantagem, como eu disse, é o viagem fácil, né? O fiado do Smiles, que eu já expliquei para vocês, então aí se você não tem as milhas, você usa o viagem fácil e acumula com tranquilidade aí durante um tempo para poder programar bem a sua viagem. As reservas de passagem gratuitas para quem é do Clube Smiles ou quem é diamante, também é uma coisa interessante. Você viu ali na correria, viu uma passagem boa, deixa eu garantir, depois eu penso se eu vou fazer ou não. Então é uma coisa muito interessante aí de você fazer uma reserva. Tem companhias aéreas estrangeiras como American Airlines que você consegue reservar normalmente quando tem uma certa antecedência da viagem por até 5 dias a passagem, para você pensar, vou emitir, não vou emitir, porque às vezes você faz aí na euforia, né, quero essa passagem barata, tal, vai emitir e depois vai ver, não consegue férias, ou tem prova das crianças na escola, não consegue sair aquela data. Então ali você consegue reservar, garantir a sua passagem, o valor da passagem, ver com calma se consegue emitir, não consegue, e aí você efetiva a emissão mesmo, né? A parceria com o Uber, que pode ser usado junto com o Uber Eats, eu acho muito interessante aí, porque quem pede comida em casa pode acumular várias milhas de uma maneira que não acumularia, né? E uma grande vantagem aí do Smiles é que não é difícil você atingir as categorias mais altas do programa. Então, isso acho que é um ponto positivo, porque, por exemplo, a Latam PES dificultou muito você conseguir chegar no nível de status alto do programa. Então, aqui, com 30 trechos qualificáveis, né, você consegue atingir o nível mais alto aí, que é o diamante. Então, para quem costuma viajar bastante a trabalho, por exemplo, faz 30 trechos, são 15 viagens de ida e volta aí num ano, você já atinge o status diamante, certo?
A emissão pelo site é simples e a maioria das vezes você consegue fazer uma busca por tarifa, visualizando um mês inteiro. Então você não precisa ficar buscando por data por data. Antigamente era assim também na Latam, né, na antiga TAM, pontos múltiplos, você conseguia ver o mês inteiro, agora não consegue mais. E essa é uma inovação aí que começou não faz muito tempo no Smiles. Você consegue visualizar o mês inteiro, fica muito mais fácil a tua busca, né? Outras vantagens interessantes são os bônus de transferência altos do cartão de crédito, aí entre 70% até 100%. Eu já vi do Smiles para quem é do clube ou quem é diamante. Normalmente é um pouquinho a menos para quem não é do clube ou para quem não é diamante, aí 50%, 80%, depende aí da promoção. A conta família, dependendo da ocasião, pode ser interessante. E assim, uma coisa bem interessante é que assinante do Clube Smiles tem os mesmos benefícios em promoções de quem é diamante no programa. Mesmo você tendo o Clube Smiles mais baixo, que é o 1000, você tem acesso aos mesmos benefícios nas promoções, né? Não todos aqueles benefícios que eu relacionei de quem é diamante, mas nas promoções e principalmente no valor menor de resgate de passagens com milhas você tem esses mesmos benefícios. As desvantagens, por exemplo, as milhas bônus, que tem pouco tempo de validade, normalmente só 6 meses, eu acho que é uma coisa triste aí, porque às vezes tem uma promoção boa, mas você não tem nenhuma viagem em mente, aí você fica naquele risco se vai usar, se não vai usar, para transferir por 6 meses, então o ideal aí é você sempre usar o Viagem Fácil, faz o fiado, depois você transfere para não ter problema de deixar milhas expirarem. A falta de uma tabela confiável, né, essa variação, essa tabela flutuante aí que você nunca sabe quanto vai estar, amanhã pode estar mais, pode estar menos, então existe esse risco. E também uma desvantagem aí é o Shopping Smiles, que tem menos parceiros para você acumular aquela Latam Pass. Então agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho da Smiles. Apesar de ela ter mais vantagens do que desvantagens, o programa peca no quesito principal que a gente precisa, que é a emissão de passagem, né? A gente nunca tem certeza dos valores. Então, para saber se vale realmente a pena, é aquilo que eu falei. Acompanha por um tempo a passagem antes de você transferir, mesmo que não esteja aberta, vou viajar só daqui a um ano, e ainda não abriu a passagem para aquela data, faz uma simulação, datas parecidas, se for alta temporada, você faz uma simulação aí com datas de alta temporada, se for baixa, você faz uma simulação de uma época parecida, para você ter uma noção dos valores e poder comparar com os outros programas de fidelidade antes de você transferir. Assim você consegue ter uma noção melhor. Certeza você não vai ter, mas você consegue ter uma noção melhor de quanto vai custar uma passagem dentro do Smiles antes de transferir. É um programa muito interessante para quem gosta de viajar dentro do Brasil, tem promoções muito boas aí, a gente já viu, é bem interessante dentro do Brasil e até na América do Sul, né? É possível conseguir boas emissões com valores razoáveis, com boas promoções, né, como eu disse, dentro do Brasil e da América do Sul. Também é muito interessante para voos internos da Europa e nos Estados Unidos. Eu já dei alguns exemplos aqui, né, que eu achei bem interessante e vale a pena aí, por exemplo, para o Smiles não é muito bom, a não ser que seja uma promoção bem bacana, mas é muito raro eu conseguir ver uma promoção interessante, por exemplo, para os Estados Unidos saindo do Brasil. Então, por exemplo, você pode fazer um trecho com a Latam Pass Brasil e Estados Unidos, e se, por exemplo, você foi para um lugar que não é hub da Latam ou está muito alto o trecho, por exemplo, você vai para Miami, mas você queria ir para uma outra cidade menor nos Estados Unidos, e o trecho com a Latam Pass está muito alto, esse total você faz com a Latam Pass para Miami, depois faz esse trecho Miami, vamos dizer assim, Nova York, com milhas Smiles, que você pode conseguir uma tarifa interessante, né? Então você pode comparar e dividir aí a tua emissão para você conseguir otimizar as suas milhas. A conta família também pode ser interessante para unificar todas as milhas em uma só conta, mas todo mundo deve ser diamante, como eu falei, ou fazer parte do Clube Smiles, mas dependendo da época você pode escrever todo mundo no Clube Smiles, faz a viagem, faz a transferência, o que você precisa lá, junta tudo numa conta só, e depois, se for o caso, cancela o clube de todas as outras pessoas, deixa só com o administrador, até você poder emitir as passagens que você quer. E o Viagem Fácil e as reservas de voos são pontos super positivos aí que nos ajudam
muito a poder se programar para ter uma viagem bacana e transferir as milhas com mais calma e organizar bem a nossa viagem, certo? Então eu tenho ainda um recado especial, como eu falei no começo da aula, a Semana Viagem com Milhas, que vai acontecer de 6 a 9 de janeiro, 100% online, 100% gratuito. Se você estiver na praia aí, você pode assistir no seu celular, no seu tablet, é só ter uma conexão de internet que você vai conseguir assistir as aulas. Vai ter um conteúdo muito bom, muito bacana, super especial que eu estou preparando, tá? Então vai lá, se inscreve, que eu vou mandar uma notificação para vocês quando a semana for começar. Vou mandar alguns e-mails antes aí para você poder se preparar bem para chegar super preparado na semana para poder aproveitar ao máximo essa semana, que eu tenho certeza que vai ser demais. São aulas que eu nunca dei na internet, então vocês vão ter muitos benefícios aí, vão aprender coisas bem bacanas. Beleza? Então era isso por hoje. Um Feliz Natal para vocês, né? Aproveitem bastante. Se você já viu aí, se já passou o Natal quando você está assistindo, aproveita para se inscrever na Semana Viagem com Milhas, que vai ser uma semana muito bacana. Espero vocês lá. Um grande abraço.